Olá pessoal, nessa aula vamos falar um pouco sobre as funções tubulares. Sumarizando a aula, falaremos inicialmente sobre os mecanismos de reabsorção tubular no túbulo proximal, como se dá a reabsorção de bicarbonato nesse segmento do néfron. A seguir comentaremos sobre os mecanismos de transporte na alça de Henle, como que ocorre a criação de um gradiente de concentração na medular renal e qual o papel dos vasos retos nesse transporte. A seguir falaremos um pouco sobre os mecanismos de transporte do túbulo distal, como ocorre a acidificação urinária, qual o papel da aldosterona nesse segmento do néfron e, finalizando, comentaremos sobre o ducto coletor, o papel dos canais de água e concentração da urina que finaliza nesse segmento. Bem, o túbulo proximal é a porção do néfron responsável pela maior parte da reabsorção tubular. Então, a maior parte do conteúdo de água, eletrólitos, glicose, aminoácidos, ácidos orgânicos são reabsorvidos nesse segmento do néfron. A força motriz para a reabsorção tubular proximal é a sódio-potássio ATPase. Então, essa bomba, que é um transportador ativo, o que ela faz continuamente é retirar do intracelular 3 átomos de sódio e colocar no intracelular 2 átomos de potássio. Fazendo essa função, ela cria o que nós chamamos de um gradiente eletroquímico, ou seja, a concentração intracelular de sódio é reduzida e, ao mesmo tempo, é gerada uma eletronegatividade intracelular, na medida em que 3 cargas positivas são retiradas de dentro da célula e apenas 2 cargas positivas são colocadas dentro da célula. Então, é criada uma eletronegatividade. Tanto a redução da concentração de sódio quanto a eletronegatividade favorecem diversos cotransportadores que estão presentes no lúmen tubular. Dentre eles, o cotransportador sódio-glicose, que praticamente reabsorve toda a glicose filtrada, o cotransportador sódio-aminoácidos e o cotransportador sódio-ácidos orgânicos. Além disso, há um influxo de água que carrega consigo vários eletrólitos, tais como sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloreto, fosfato, permitindo então a reabsorção desses componentes para a corrente sanguínea. Além dessa importante função de reabsorção maciça de glicose, aminoácidos, ácidos orgânicos, o túbulo proximal tem uma função importante de reabsorver o bicarbonato filtrado. Em torno de 80 a 90% do bicarbonato filtrado é reabsorvido no túbulo proximal. Como que se dá esse processo, então? O que acontece é o seguinte: temos água e CO2, temos água e CO2 dentro da corrente sanguínea, e dentro da célula tubular, né? Então temos água e CO2 dentro da célula tubular e temos uma enzima que é a anidrase carbônica do tipo 2. Essa anidrase carbônica do tipo 2 converte a água e CO2 dentro da célula no ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico, por sua vez, vai se dissociar em bicarbonato e hidrogênio. O hidrogênio é trocado com o sódio. O hidrogênio sai da célula, o sódio entra. A gente já sabe que é fácil o sódio entrar na célula, uma vez que há aquele gradiente eletroquímico, com concentração reduzida de sódio e eletronegatividade também presente. Então, o hidrogênio sai, o sódio entra. O hidrogênio saindo, o que vai acontecer com ele? Ele vai combinar novamente com o bicarbonato filtrado, formar o ácido carbônico, que vai se dissociar em água e CO2, e novamente o CO2 vai entrar para dentro da célula, porque ele é facilmente difusível, para fazer de novo a mesma reação, combinar com a água, formar ácido carbônico e dissociar em hidrogênio e bicarbonato. É importante dizer também que o bicarbonato vai para o capilar peritubular por meio de um cotransportador com o sódio, chamado NBC1. N de nátrium, sódio, B de bicarbonato, C de cotransportador. Então, esse bicarbonato, nesse caso, vai entrar para dentro da corrente sanguínea. E esse processo, então, permite que grande parte do bicarbonato seja reabsorvida. Por quê? Porque o bicarbonato não atravessaria livremente a membrana na porção da luz tubular. E o CO2, por outro lado, é uma substância completamente difusível. Então, faço uma analogia de que o bicarbonato é reabsorvido no túbulo
proximal, como se ele fosse contrabandeado sobre a forma de CO2. Quer dizer, o CO2 é quem é de fato reabsorvido, mas ele é convertido em bicarbonato, permitindo então a reabsorção deste ânion e ajudando no equilíbrio ácido básico. Então, distúrbios na reabsorção tubular proximal de bicarbonato podem gerar uma entidade clínica que a gente chama de acidose tubular renal proximal. Bem, passemos então aos mecanismos de transporte da alça de Henle. A alça de Henle é um segmento importante no sentido de possibilitar a concentração e a diluição da urina. Não é que ela ocorra exatamente na alça de Henle, mas os processos de transporte na alça de Henle é que permitirão a formação futura de uma urina concentrada ou diluída de acordo com as necessidades orgânicas. Então nós temos na alça de Henle um transportador bastante importante, que é o sódio-potássio 2-cloros. Então o que esse transportador faz é reabsorver sódio, reabsorver potássio e 2-cloros da luz tubular. Além disso, nós temos um canal de potássio chamado RONC. Esse canal joga o potássio para a luz tubular, que poderá ser posteriormente reabsorvido pelo sódio-potássio 2-cloro. Temos 2 canais de cloro que retiram o cloro de dentro da célula, favorecendo então a ação desse transportador, porque na medida que diminui a concentração intracelular de cloro, isso favorece com que haja a entrada de cloro pelo sódio-potássio 2-cloro. E além disso, temos a sódio-potássio ATPase, que aparece em outros segmentos do néfron, já mostramos isso no túbulo proximal, e essa sódio-potássio ATPase também favorece a entrada de sódio por esse cotransportador sódio-potássio 2-cloro. Bom, então esses são os mecanismos de transporte. Como que isso vai acontecer então? Isso vai acontecer, quer dizer, como que a alça de Henle cria um gradiente de concentração na medula? Isso vai acontecer pelo seguinte, a alça de Henle tem 2 segmentos, uma porção descendente e uma porção ascendente espessa. A porção ascendente espessa é uma porção que não sai água, ela é impermeável à água. Já a porção descendente, ela é permeável à água. Então a gente tem um transporte ativo de substâncias de eletrólitos para a medular renal, principalmente cloreto de sódio, que vai concentrando essa medular renal e tornando o segmento da alça ascendente de Henle, esse segmento vai se tornando mais diluído. A quantidade de eletrólitos presentes dentro desse segmento vai se tornando mais diluída, na medida em que a região da medular vai se tornando progressivamente mais concentrada. Como a porção descendente é permeável à água, acaba havendo um equilíbrio. Isso faz com que você consiga cada vez mais concentrar a medular renal e tornar o fluido que sai da alça de Henle mais diluído, chegando a uma porção máxima de uma concentração na medular em torno de 1.200 miliosmóis e um fluido que chega no túbulo distal da ordem de 100 miliosmóis. Quer dizer, você potencializa essa concentração urinária, fazendo com que os fluidos presentes na medular sejam bem mais concentrados, tanto no interstício quanto dentro da luz tubular, e os fluidos próximo à região cortical, ou seja, o fluido que sai da alça de Henle e vai para o túbulo distal, um fluido mais diluído. Isso porque o segmento ascendente é impermeável à água e o segmento descendente é permeável à água. E no segmento ascendente há transporte ativo de eletrólitos para a medular renal. Então isso favorece esse sistema de criação de um gradiente de hiperosmolaridade na medula renal. Então aqui mostrando com mais detalhes, né, que chega uma urina isosmolar aqui no ramo descendente. Essa urina então vai se tornando mais concentrada na medida que ela desce, por causa dessas trocas, né? Aqui a gente tem um transporte ativo de eletrólitos na porção espessa ascendente da alça de Henle, né? Então o ramo espesso ascendente bombeia para fora sódio, potássio e cloro, e o filtrado vai se tornando hiposmótico, chegando a essa osmolaridade de 100 miliosmóis. E aí vai ocorrendo um equilíbrio entre os dois segmentos, e mais ainda, o mesmo vai acontecer nos vasos retos, que
permite com que haja esse gradiente hiperosmolar na medula, na medida que os vasos retos, em sua porção medular, se equilibram com a hiperosmolaridade, tanto tubular quanto do interstício, ficando com uma osmolaridade de 1.200. E progressivamente essa osmolaridade reduz na medida que o vaso desce e aumenta na medida que o vaso sobe. E como o fluido tubular segue uma direção, um sentido oposto ao do vaso, o vaso não remove essa hiperosmolaridade, pelo contrário, a mantém. Então essa forma, né, vamos dizer, essa anatomia do túbulo renal permite claramente que haja essa criação de um gradiente que a gente chama mecanismo de contracorrente na medular renal. E esse gradiente vai ser muito importante, por quê? Porque ele permitirá que haja a produção de uma urina mais ou menos concentrada de acordo com as necessidades orgânicas. Então, se for necessário reabsorver água, o interstício é hiperosmolar, essa água poderá ser facilmente reabsorvida. Se, pelo contrário, a gente deve eliminar água, mesmo que o interstício esteja um pouco hiperosmolar, essa água não vai sair. Por quê? Porque os canais de água se manterão fechados e como chega no túbulo distal uma urina hiposmolar, a gente vai ter eliminação de uma quantidade grande de água com a urina. Então isso permitirá esse processo que é extremamente importante e leva, então, né, consequentemente, à possibilidade de formação de uma urina concentrada ou diluída de acordo com as necessidades orgânicas. Bem, passando agora ao túbulo distal. Então, no túbulo distal, nós temos mecanismos semelhantes ao túbulo proximal em relação à reabsorção de bicarbonato, né? Então, a gente pode ver que aqui a gente tem também o CO2 combinando com a água dentro da célula, formando o ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato. Esse bicarbonato, ao invés de ser cotransportado com o sódio, como ocorre lá no túbulo proximal, aqui ele é trocado com o cloreto, é um anion exchanger. AE significa anion exchanger 1. Então o bicarbonato vai para o capilar peritubular, o cloreto entra. Esse transporte vai acontecer nessa direção, por quê? Porque a gente tem um canal de cloreto que está continuamente tirando o cloreto de dentro da célula. Então isso favorece a sua troca com o bicarbonato. Cloreto entra, bicarbonato sai. Além disso, a gente tem uma bomba de prótons, que está continuamente jogando o hidrogênio de dentro para fora da célula por meio de gasto de ATP. Então esse hidrogênio que sai na célula combina-se com o bicarbonato, forma ácido carbônico, que por sua vez se dissocia em água e CO2, e como a gente falou, o CO2 é um gás, ele passa com muita facilidade as membranas celulares, ele é totalmente difusível, então ele vai entrar para dentro da célula, combinar com a água e refazer todo o ciclo. Outra forma de troca de hidrogênio seria por meio de uma troca com potássio. O hidrogênio sai, o potássio entra para dentro da célula às custas de um transporte ativo. O que favorece a entrada do potássio para dentro da célula é um canal de potássio, que aqui está tirando o potássio do intracelular e jogando no capilar peritubular. Então favorece que o hidrogênio saia enquanto o potássio entra. Então fica nessa direção esse trocador de cátions. Bem, então esse mecanismo favorece a reabsorção do resto de bicarbonato que não foi reabsorvido lá no túbulo proximal. Então o túbulo distal faz essa função. Mas além disso, e mais importante que isso, o túbulo distal pode acidificar a urina, quer dizer, ele pode excretar quantidades adicionais de hidrogênio na urina. Isso é feito no seguinte processo. Nós temos aqui então, o hidrogênio, né, que nós já falamos, que ele é formado por meio da combinação de CO2 com bicarbonato, gerando, então, bicarbonato que vai ser trocado com cloro, nós já falamos desse mecanismo, mas jogando hidrogênio aqui na luz tubular. Então, é importante que esse hidrogênio jogado na luz tubular, ele se combine com alguma coisa, para que ele não volte para dentro da célula. Então, com que esse hidrogênio se combina na luz tubular? Esse hidrogênio vai se combinar, ora com tampão fosfato, formando o ácido difosfato, ora com tampão amônia, formando o íon amônio. O hidrogênio combinado com tampão fosfato a gente chama de acidez titulável.
porque a gente detecta por meio da técnica de titulação. Se eu colocar, por exemplo, hidróxido de sódio na urina, eu detecto o hidrogênio que está combinado com o fosfato. Por outro lado, o hidrogênio combinado com a amônia forma o íon amônio, que é chamado de acidez não titulável. Por quê? Porque eu não detecto por meio da técnica de titulação. Então eu consigo excretar uma quantidade adicional de hidrogênio, combinando-o ou tamponando-o com o fosfato e também com o íon amônio, na medida que, com a amônia formando o íon amônio, na medida que essas duas substâncias, elas não são permeáveis, elas não voltam aqui para a célula tubular, elas vão ser eliminadas na urina e dessa forma combinadas com hidrogênio. Então é interessante comentar que o pH da urina mínimo que é atingido é em torno de 4,4, porque não consegue haver um pH menor que isso. E esse pH só é possível se houver essa ação tamponante desses íons, que é o íon amônio, voltando aqui, isto, que é o íon amônio e o tampão fosfato. Isso que permite uma adequada acidificação da urina. Bem, além de toda essa ação no túbulo distal, da acidificação, desses processos que nós estamos comentando, existe a ação da aldosterona nesse segmento do néfron. Esse é o segmento do néfron que recebe ação da aldosterona, que tem receptores para a aldosterona. Então, nessa figura, a gente mostra aqui o receptor da aldosterona, que é um receptor mineralocorticoide. O que esse receptor da aldosterona faz? Esse receptor estimula a entrada de sódio para dentro da célula por meio deste canal de sódio, estimula a saída de potássio de dentro da célula por meio deste canal de potássio. Então o potássio vai para o lúmen tubular e vai ser eliminado na urina e o sódio vai ser reabsorvido. E a sódio-potássio ATPase, que é aquele transporte ativo da membrana, a aldosterona também estimula, na medida que ela tira 3 sódios de dentro da célula e joga 2 potássios. Isso vai favorecer a entrada de sódio também, então potencializa o efeito deste canal de sódio. Então, a gente libera a aldosterona muitas vezes quando é necessário aumentar a reabsorção tubular de sódio, quando a gente tem uma situação, por exemplo, de hipovolemia, bem como quando é necessário aumentar a eliminação de potássio. Então, quando a gente tem um aumento do potássio no sangue, é preciso que ele seja excretado, então a aldosterona é liberada e estimula a saída de potássio de dentro da célula por meio desse canal chamado RONC, que é um canal que também aparece na alça de Henle, como eu já havia mostrado anteriormente. Então, a aldosterona estimula esses mecanismos de transporte e, de certa forma, ela também pode estimular um pouco os mecanismos de acidificação urinária, na medida que ela estimula a bomba de prótons, eliminando uma quantidade de hidrogênio na urina, e também pode estimular a troca entre cloreto e bicarbonato e a saída de cloreto de dentro da célula, né? Então a aldosterona também favorece os mecanismos de acidificação urinária que nós já havíamos comentado. Bem, e finalmente, o que acontece no ducto coletor? Né? Quer dizer, o que vai acontecer em relação à possibilidade de concentrar e diluir a urina? Como nós falamos, a gente tem uma situação em que é criado um gradiente hiperosmolar. E a urina que chega, então, no túbulo distal e se continua nele, ela vai chegar, né, nas porções finais do túbulo distal e no ducto coletor com uma osmolaridade baixa. Ela só vai aumentar a osmolaridade se houver abertura de canais de água. Por quê? Porque, a priori, o ducto coletor é impermeável à água. Os canais de água só vão ser abertos se a gente liberar o que a gente chama de vasopressina ou hormônio antidiurético. Então, quando a gente precisa de concentrar a urina e conservar água, os canais de água, por meio da liberação de vasopressina ou hormônio antidiurético, são abertos e, consequentemente, a água presente aqui no fluido tubular será reabsorvida. Por quê? Porque a medular renal é hiperconcentrada, é hiperosmótica. Então, a água sai de dentro do lúmen tubular, vai para a medular renal e a gente vai eliminar uma urina de pequeno volume e alta osmolaridade. Ao contrário, quando a gente está numa situação que precisa perder excesso de água, não haverá
a abertura dos canais de água, consequentemente, o fluido intratubular continuará hiposmótico e haverá a eliminação de uma urina com alto volume e baixa osmolaridade.